Aqui, como eu falei, essa relação de transformação que a gente tinha lá no transformador ideal, ele é dado pelas tensões de linha, tanto do primário quanto do secundário. Aí, dependendo da ligação, se for aqueles 4 tipos de ligações que eu disse para vocês, no caso, estrela-estrela, estrela-triângulo, triângulo-estrela e estrela e delta-delta, no caso, triângulo-triângulo, ela vai ser diferente de acordo com a ligação, de acordo com o caso. E eu vou mostrar para vocês qual seria essa diferença. Aí aqui, se a conexão for estrela-triângulo, aqui analisando o caso se a conexão for estrela-triângulo. Aí, se a tensão for dada em V, como a gente sabe que a tensão de linha, quando ela é dada em algum valor, a tensão de linha, é dada em algum valor, aqui no caso ele deu em V, a tensão de fase vai ser igual a esse V, que é a minha tensão de linha, dividido pela raiz de 3, que é justamente essa equação que eu encontro aqui. Aí, se eu estou conectando uma ligação estrela com a ligação delta, no caso, o meu primário é estrela e o meu secundário é delta, é a mesma coisa também de falar que o meu primário tem a maior tensão e meu secundário tem a menor tensão, naquele caso que eu expliquei, de 380 a 220. Aqui nessa conexão estrela-delta, o meu primário, no caso a minha rede, está com 380 e a minha carga está com 220. Certo? Se fosse o caso delta estrela, a minha rede estaria com 220 e a minha carga com 380, porque o delta é menor tensão e o estrela é maior tensão. Aí, ok, aqui essa tensão será refletida no enrolamento secundário do transformador. Essa tensão que eu tenho na fase do transformador do primário vai ser refletida para o secundário do transformador, para essa fase do secundário do transformador. Então, essa tensão que eu tenho na fase do transformador vai ser igual a essa tensão aqui que eu tenho deixa eu colocar, na fase do primário, aqui, essa tensão do secundário aqui, vai ser igual à tensão da fase do primário dividido pelo A. Por quê? Como eu falei para vocês, que eu coloquei lá atrás, aquele relembrando, esse V1 sobre V2 vai ser igual àquele A, que é a relação de, a relação de espiras. Então, se eu tenho essa relação de espiras lá no transformador ideal, eu vou utilizar também aqui no real. E se eu quero essa tensão no secundário, se eu vou utilizar essa tensão no secundário, eu vou encontrar esse V2 fazendo aqui só a substituição, né? Esse V2 vai ser igual a esse V1 sobre o A. Só que quem é esse V2 e quem é esse V1? É justamente essa tensão de fase no secundário e a tensão de fase no primário. Deu para entender? Por isso que a gente teve essa equação aqui, de V sobre a raiz de 3, sobre a raiz de 3 sobre A. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Entenderam aqui essa parte? É somente lembrar daquela relação que a gente tinha lá no transformador ideal. A gente encontra essa relação aqui. No caso, esse A seria aquela relação de espiras. Certo. Aí aqui, nessa conexão Y-delta, a relação de transformação é dada pelas tensões de linha que eu tenho no transformador, do primário e do secundário. Essa tensão aqui que eu encontrei na fase do secundário é a mesma tensão que eu tenho na linha do secundário, porque ele está conectado em delta. Então, a tensão que eu tenho em delta, a tensão que eu tenho na fase é igual à tensão que eu tenho na linha. Então, quando eu quero fazer essa relação de transformação do transformador, que considera, no caso, as tensões de linha, que seria
a tensão de linha do primário e a tensão de linha do secundário, eu vou fazer, no caso, da mesma forma que eu faço no transformador ideal, que é V1 sobre V2, eu vou pegar aqui também a tensão de linha que eu tenho no primário, e o primário, no caso aqui, é esse Y, que está em estrela, né? Que seria o V, que foi o que ele supôs na questão, se a tensão de linha do primário fosse V, e a tensão de secundária, justamente, a de linha do secundário, que está em delta, é a tensão de fase, que a gente encontrou pela relação, a relação de espiras. E aqui é só aquela análise que eu faço, que esse V que está aqui em cima seria V sobre 1, e está dividindo essa parte de baixo aqui, que é V sobre a raiz de 3 vezes A. Se aqui, por ser uma divisão de fração, a gente faz que a primeira fração, essa divisão de fração vai ser a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda fração. Que no caso, o inverso da segunda fração seria a raiz de 3 vezes A dividido por V. Aqui a gente tem o V em cima e o V embaixo. Vai ficar somente essa parte da equação, raiz de 3 vezes A. Entenderam? Aí agora que a gente vai relacionar as correntes nesse tipo de ligação, essa conexão Y-delta. Quando a gente está falando da conexão Y-delta, no primário, que no caso seria essa conexão Y aqui, essa ligação Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, a gente pode dizer que essa corrente de linha, ou a corrente de fase, é igual a I, um valor I qualquer. Certo? Porque por elas serem iguais, então, a corrente de linha é igual à corrente de fase, que é igual a I. Que é igual a I, ou I qualquer, porque elas são iguais, então não precisa colocar I de F e de L, é só colocar um I qualquer que é a mesma coisa. Aí aqui, como a gente tem que relacionar, no caso, todas as relações de transformações que a gente tem nesse transformador trifásico, no caso, nos transformadores trifásicos, no caso, relaciona com as componentes que eu tenho, com as grandezas que eu tenho na linha do transformador, então a tensão de linha é igual a I, então a gente vai relacionar com esse I daqui que eu tenho, esse I qualquer. No caso, para a gente encontrar a relação de transformação lá na frente, vai utilizar esse I que a gente tem. E como a conexão é Y delta, a gente sabe que esse I já é no Y, esse I do Y é um I qualquer. Já sabe disso. O CY, essa corrente é igual. Mas aqui, como ele é delta, ele tem aquela relação. Ele tem aquela relação. Então, da mesma forma do transformador ideal, a gente tem aquela relação de espiras aqui, que é igual a A. Quando a gente quer encontrar a corrente no secundário, a gente fala que esse I de 2, no caso, a corrente do secundário, é igual a esse A multiplicado por I de 1. Só que I de 1 aqui, esse I de 2, esse I de 1 é as correntes que a gente está relacionando, no caso, as correntes de fase. Como esse I de fase no primário é igual a I, então esse I de 1 aqui, que a gente tem aqui, no caso, esse I2, que seria a corrente da fase 2, vai ser igual à relação de espiras que eu tenho multiplicado por esse I, já que esse I de 1 é igual à corrente de fase 1, que é igual a I, que ela é igual, certo? E dessa forma agora a gente tem essa corrente de fase aqui, corrente nas fases do transformador, da parte do secundário do transformador, que está na ligação delta. Aí, para poder a gente encontrar a corrente de linha do transformador, é aquela relação que eu mostrei no início, que a corrente de linha de um transformador vai ser igual a raiz de 3 corrente de fase do transformador. Isso em delta, certo? Então, se eu tenho que a corrente de fase do transformador é A vezes I, então eu tenho que a corrente de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes A vezes I.
Que é a mesma coisa que está aqui, só tá esse A tá do lado de cá, esse raiz de 3 tá do lado de cá, mas é a mesma coisa, ok? Alguma dúvida até aqui? Ô, Joyce, isso aí é em delta, não é isso? Isso é em delta. E, Essa parte daqui é em e, delta. E aqui está e em em Y. Y? Aham, tá aqui, conexão Y delta. Uhum. No caso aqui é o primário do transformador e aqui é o secundário do transformador. Ah, ok, ok, ok. Entendeu? Beleza. Uhum. Aqui no caso estaria o núcleo, toda aquela história lá. Isso, perfeito. Aí aqui a mesma coisa da relação de tensões que a gente tinha lá, a relação de correntes também é dada pela, pelas correntes de linha, no caso aqui em corrente de linha. Aí eu tenho, no caso, como eu falei, no transformador ideal, a gente tem essa relação aqui, que é em A, certo? Que é igual a A. Só que aqui eu estou relacionando, no caso, a corrente do primário dividido pela corrente do secundário. Então, isso aqui seria o inverso. Seria I de 1 sobre I de 2, que no caso é o inverso aqui, 1 sobre A, certo? Aí, a corrente do primário, como eu falei, é uma conexão Y, então a corrente de linha é igual à corrente de fase, que é igual a I. Corrente do primário é igual a I. Ou seja, a corrente de linha do primário é igual a I. Tá aqui. E a corrente de linha do secundário, como está em delta, é justamente esse A raiz de 3I, considerando aquela relação de transformação, né, que a gente tinha lá. Aí, no caso, como a gente tem esse I em cima e esse I embaixo, a gente corta, vai ficar um só aqui, porque esse cortar, na verdade, não sei se vocês lembram, né, em matemática, quando a gente diz que corta alguma coisa, é porque a gente divide em cima e embaixo. A gente tem aqui I sobre, no caso, A raiz de 3I, é a mesma coisa que a gente está fazendo esse I dividido por I, com esse A raiz de 3 I dividido por I também. Aí aqui, eu vou cortar aqui, vai dar um corta aqui, vai dar um aqui. Por isso que fica esse um aqui em cima. E some o um daqui, porque aqui no caso também ficaria um, mas como está multiplicando, não precisa representar o um aqui multiplicando. Então é somente isso. Fica esse um sobre a raiz de 3 vezes A, que é justamente o inverso da relação que eu tenho da tensão de linha do primário com a tensão de linha do secundário, que no caso seria aquele A raiz de 3. Isso aqui é a relação de transformação que eu tenho relacionando, no caso, as tensões. Que, se vocês lembrarem, né, do transformador ideal, seria isso. E aqui, considerando a corrente do primário com a corrente do secundário, teria esse 1 sobre A. É a mesma coisa. Aqui está de forma direta e aqui está como se tivesse o inverso. É a mesma coisa daqui. Aqui está de forma direta e aqui está como se fosse o inverso. Aqui. Inverso aqui, forma direta aqui. Ok? Alguma dúvida nessa Ok, conexão Y delta? ok. Outro já é só uma dúvida aqui. O delta vai estar sempre relacionado a A raiz de 3? Vai, sim. Porque ele Sim, né? tem essa corrente, essa coisa aqui, ó. Essa corrente de linha, ela está relacionada com esse A, justamente por conta da relação de transformação que eu tenho nesse I2 igual a A vezes I1, certo? Meu I1 não é esse I, aí meu I2, no caso da fase, aqui no caso seria da fase 2 da fase 1. Meu I2 da fase 2 do secundário vai me dar esse AI, e esse raiz de 3 vem justamente daquela definição que eu falei lá atrás, que a tensão de linha dessa ligação delta, na ligação delta, a tensão de linha que eu tenho aqui vai ser igual a raiz de 3 tensão de fase.
certo? Se aqui eu estou falando da tensão de linha do secundário, tem que falar da tensão de fase do secundário. Então, a tensão de secundário, de fase secundária, né? Aí, então substitua aqui, ó, e vai me dar essa relação de I2 vai ser igual a raiz de 3 A vezes I, certo? Com dúvida? Positivo, positivo. Pronto. Agora a gente vai falar da conexão delta-estrela. E no caso a gente estava falando de estrela delta, que seria, no caso, maior tensão no primário e menor tensão no secundário. Agora a gente vai falar de delta-estrela, que seria menor tensão no primário e maior tensão no secundário. Aí, ok. Aí no enrolamento primário, a tensão de linha é igual à tensão de fase, que é igual a... Joyce, Oi, pode falar. isso aí tem a ver com aquele lance de abaixador e elevador, não? Tem, tá implicitamente falando sobre isso, porque se eu tenho um transformador 380, 220, Isso. lá no transformador monofásico, isso aqui me representaria meu V1 e meu V2, certo? Isso. Uhum. Só que, imagina ele um transformador físico, tá com ele na mão. Aí tu tem a parte do primário em V1 e a parte do secundário em V2, no transformador monofásico. Aqui é o transformador monofásico. Isso. Tu tá com ele na tua mão aí. Uhum. Aqui é V1 e aqui é V2. Só que, se tu girar ele, aqui Isso. de lado, Isso. tu vai ter que esse Isso. V2, na verdade, agora vai ser meu V1, que vai estar conectado na rede. E esse meu Isso. V1, que eu tinha aqui no primário, vai ser agora meu V2. No caso, agora vai ser aqui 220, 380. Certo? Aí, nesse primeiro Beleza. caso, ele é abaixador. E no segundo caso, ele é elevador. Você Ok, só ok. fez girar ele, entendeu? Isso. Ele tem essa versatilidade de ser utilizado, não é Exatamente. isso? Exatamente. O transformador, Muito, esse tipo de muito. máquina que tem essa versatilidade de ser abaixador ou elevador, dependendo do tipo de ligação que ele tiver sendo colocado. Captei a vossa mensagem. Se no caso o Entendi, Joyce. transformador com Beleza. a maior bobina estiver conectado na rede e a de menor bobina, que no caso seria de menor tensão, na carga, ele é um abaixador. Mas se for o inverso, ele é um elevador. Depende da ligação que eu estou fazendo. Ok. Entendeu? Beleza. Positivo. Pronto. Aqui agora falando dessa conexão delta-estrela, que é como se a gente estivesse girando aquele transformador que a gente estava analisando anteriormente, certo? Aí se no caso a gente tiver uma tensão, que é uma tensão menor da rede, no caso, esse transformador, ele tem duas tensões, no caso que eu estava falando, né? 380 a 220. E na rede, a gente está, no caso, sendo fornecido para a gente 220, a gente vai conectar o primário desse transformador em delta. Porque se a gente conectar em estrela, ele não vai pegar esse 220. Ele vai, na verdade, ele vai pegar esse 220 porque tá sendo fornecido 220. Mas é como se ele suportasse mais, entendeu? Ele suportasse esse 380. Tá entendendo? Tô entendendo, Joyce. Tô entendendo. Pronto, pronto. Vamos supor que a rede seja de 380 e eu ligo o meu primário, sendo um transformador 380, 220 e a rede aqui. A rede está me fornecendo 380. Se eu ligar meu transformador em delta, esse transformador em delta, ele vai estar suportando uma tensão de 220. Então, se eu ligar esse meu transformador em delta no primário, que no caso seria na rede, ele não vai suportar essa tensão que eu tenho de 380 e vai acontecer de ter algum defeito nos enrolamentos dele, na isolação dele. Porque é uma tensão maior do que ele suporta, do que ele foi projetado para suportar. Entenderam? Justamente essa relação que eu tenho, delta estrela, das relações que eu tenho, dos valores de tensão que eu tenho no transformador, é justamente esse tipo de conexão que eu faço. Esse suporte que eu tenho, né? Entenderam, né? Entendi, Joyce. No caso, vai entrar 380 e vai sair 220, não é isso? Aí depende do tipo de ligação.
Se aqui, no caso, Isso. do jeito que você falou, entrar 380 e sair 220, seria uma ligação estrela triângulo. Ele entra a maior tensão e sai a menor tensão. Nesse caso aqui, delta estrela, Beleza. ele vai entrar 220 e vai sair 380. Ou seja, ele seria o tipo de transformador elevador. Aqui é um tipo de Isso. transformador abaixador. Ok. Certo? Pronto. Ok. Aí aqui, analisando agora essa conexão delta estrela, a gente está falando da conexão delta no primário, no caso, e ele diz que essa tensão de linha é uma tensão V qualquer, que a gente estava dando valores aqui, mas aqui, para análise da fórmula, ele diz que é um V qualquer. E essa tensão aqui, como é uma conexão delta, a tensão de linha vai ser igual à tensão de fase que eu tenho no enrolamento. Vai ser igual a essa tensão de fase. Como elas são iguais, então pode dizer que é um V qualquer. Ô, Joyce, me tira uma dúvida. Pode falar. Sempre Y delta vai ser 220, 380. Y delta, não Sim. necessariamente. Pode ser 220, 380 seria delta estrela, porque ele está elevando. Mas aqui, nesse caso, colocando exemplos aqui de Y delta seria 220, 110, 380, Ah, 220. Ele tem sempre, se você analisar, você vai ver que essa relação que eu tenho das tensões está sempre em função de raiz de 3. Se eu tenho 220 certo. e dividir por raiz de 3, eu vou ter esse 110. Se eu tenho 380 dividir por raiz de 3, eu tenho, 1,73, né? no caso, pode ser tanto 1,73 quanto raiz de 3. Ah, Aí eu vou ter esse 220. Se eu quiser o inverso, é só multiplicar. Se eu quiser 220, 380, eu vou pegar 220 e multiplicar pela raiz de 3, que vai me dar esse 380. ah, Entendeu? entendi. Pronto, é exatamente isso. Por isso que a gente tem esse raiz de 3 sempre. Sempre está falando do raiz de 3 porque a gente está considerando as 3 fases que eu tenho no sistema. Que elas estão conectadas entre si. Então, cada fase dessa influencia na outra. A raiz de 3 é como se fosse uma constante que eu tenho para poder equilibrar essas fases. Certo? Então, sempre vai existir a raiz de 3 nesse cálculo. Sim, sempre quando a gente está Sempre. falando de transformador trifásico, vai ter esse raiz de 3. Mas aqui, vocês vão ver, no caso, na próxima análise de YY, delta, delta, ele não vai aparecer porque a gente está conectando, no caso, dois transformadores de ligações iguais. Certo? Eu vou mostrar, no caso, quando eu estiver mostrando YY, delta, delta, vocês vão ver essa relação que a gente vai ter, que ele vai cortar, enfim. Aí, beleza. Quando a gente tem agora delta estrela, né? Como eu falei, delta parte de menor tensão, estrela parte de maior tensão. Aí essa tensão que eu tenho aqui na fase de delta é V. E lembrando novamente daquela relação que eu tenho no transformador ideal, como eu tenho na fase do primário, esse V1 seria esse V de F1, esse V de F1 aqui, né? Que no caso ele me deu V, então esse V de F2, que seria o que eu quero aqui, vai ser igual a esse V, que seria da fase 1, dividido pela relação de espiras. Certo? Aí, como eu tenho essa tensão de fase aqui, de V sobre raiz de V sobre A, na realidade, e eu sei que a tensão de linha na ligação Y, estou falando da ligação Y agora, eu sei que a tensão de linha na ligação Y vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase, como eu estou da fase aqui, como eu estou falando da linha do secundário, eu também, no caso, estou relacionando com a fase do secundário. Então, a fase do secundário não é esse valor de V sobre A, que a gente encontra pela relação de transformação lá do transformador ideal. Quando eu substituo aqui, eu tenho que essa tensão de linha seria essa raiz de 3 vezes esse V, que é o valor que eu encontrei aqui na fase, dividido por A.
que é justamente esse valor que eu encontro aqui. Para eu poder relacionar, para ter a relação de transformação de um transformador com essa conexão. Porque eu vou pegar as tensões de linha do transformador. Pegar a tensão de linha do primário e a tensão de linha do secundário, que seria esse V que ele deu e esse raiz de 3V sobre A que eu encontro. Certo? Positivo. Pronto, é aqui a relação de transformação das tensões. No caso, eu vou relacionar a tensão de linha do primário, que está em delta, tá aqui, e a tensão de linha do secundário, que está em Y. A tensão de linha, como está em delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase, né? Que ele deu, que é V. E a tensão de linha no secundário, que está em Y, seria essa tensão daqui, vai ser raiz de 3, a tensão de fase que a gente encontrou aqui. Justamente esse valor. E vai naquela mesma história, do V tá aqui, seria o inverso da fração, né? 1 sobre V aqui, V sobre 1, raiz de 3, V sobre A. Isso aqui é a mesma coisa de V sobre 1 multiplicado por A sobre raiz de 3V. Aí eu vou pegar, cortar aqui. Eu tenho que A é igual a raiz de 3 somente. Enquanto a relação de transformação das tensões. Certo? Certo. Pronto. Aí agora a gente relacionou as tensões. Agora a gente vai falar das correntes. Quando a gente está falando de delta Y, é aquela mesma história que a gente estava falando no caso da conexão Y-delta. Quando a gente tem um delta no primário, a gente fala que tem uma corrente de linha I. Uma corrente de linha igual a I. Só que a corrente de linha no primário vai ser igual a raiz de 3 corrente de fase. Só que, como ele já me deu a corrente de linha, me deu o valor de I, e eu quero encontrar a corrente de fase, então essa corrente de fase vai ser a corrente de linha dividido por esse raiz de 3. E no caso, como ele já me deu a corrente de linha, que é esse valor de I, que ele deu na questão, então esse valor da corrente de fase é esse I sobre a raiz de 3. Aí eu encontro a corrente de fase. Ok? Eu encontro justamente para poder encontrar a corrente que eu tenho do outro lado, na parte do secundário do transformador. Que a gente encontra aqui. A gente tem essa corrente de fase no primário e quer encontrar a corrente de fase do secundário, que é usando aquela relação que eu tenho do transformador ideal, né? Ô, professora, Oi. essa fórmula aí, naquele triângulo das potências, ficaria como? Qual triângulo de potências? Ou não tem como ser feito, porque, tipo, fica a potência, P, V, aí, P em cima e V, aí ficava corrente e resistência embaixo, ou é voltagem embaixo. No caso, você está falando disso Ou não aqui. tem é, Então, aqui a gente vai ver mais na frente que em sistemas trifásicos a gente também vai ter esse raiz de 3. Certo? Eu vou mostrar, depois de falar dessas conexões, eu vou mostrar para vocês. mas eu tô me referindo aí a isso aí, de achar corrente, a tensão. Aí não tem isso não. Não, aqui, nesse caso aqui, como a gente só quer ter a relação de transformação, não tem necessidade de a gente utilizar as potências. Porque aqui a gente já vai ter as fórmulas diretas, né? A gente tem a corrente de linha, a gente sabe que a corrente de linha no sistema delta é igual a raiz de 3 à corrente de fase, então a gente encontra a corrente de fase, porque pode ver que a gente tem alguma coisa e quer achar outra. E a gente tem, no caso, duas variáveis. Vamos supor aqui. A gente tem essa variável I de L, essa variável I de F. A questão vai me dar uma dessas variáveis aqui. E dá para encontrar outra, entendeu? De forma direta.
Então não precisa colocar a potência, porque aqui eu não vou ter a tensão. Tá entendendo? Porque aqui eu tenho 3 variáveis, ó. Se ele me der a potência, eu ainda vai ter que encontrar a corrente e a tensão. Não tem como fazer. Mas se ele der a corrente, tem como encontrar a corrente de fase, encontrar a corrente de fase secundária para encontrar a corrente daqui, aí acha a relação de transformação e pode utilizar para encontrar a tensão, para depois encontrar a potência. Tá entendendo? Ok. Porque sabe que a relação de transformação tanto vale para corrente e para tensão, que é aquele de 2 sobre de 1, V de 1 sobre V de 2. Certo? A gente sabe que é isso aqui. Se a gente encontra essa relação aqui, de V de um com o outro, e tem uma corrente, a gente encontra outra corrente. Ou senão a gente dá para encontrar a corrente, se tiver uma contra a outra, enfim, ela vai e volta. Aí achando V, achando esse V e achando esse I, a gente encontra a potência. Certo? Certo. Tá, é aqui, utilizando, no caso, aquela definição toda que a gente tem transformador ideal, a gente encontra a corrente de fase aqui no secundário. E por ser uma conexão Y, a gente sabe que a corrente de fase é igual à corrente de linha. Aqui, a corrente de fase é igual à corrente de linha. De linha. E a gente precisa da corrente de linha para encontrar aquela relação de transformação. Então, a gente tem essa corrente I, de linha do primário, e tem essa corrente A vezes I sobre raiz de 3 do secundário. Com isso, a gente consegue encontrar a relação de transformação do primário pelo secundário. Tem aqui a relação do primário, que é o I, e a do secundário, que é esse AI, vezes dividido pela raiz de 3. Fazendo aqui a análise da mesma coisa, né? I sobre 1 dividido por AI sobre a raiz de 3 vai ser igual a I sobre 1 multiplicado pela raiz de 3 dividido por AI. Aqui. A gente divide aqui, né? Corta aqui, vai ficar a raiz de 3 sobre A, que é o inverso da tensão, que no caso da tensão seria A sobre a raiz de 3. Mesma coisa. Professor, Oi. o que eu entendo é a raiz de 3, aí vai. O resultado aí é a raiz de 3 sobre A. Sim. Aqui no caso é uma divisão de frações, tá vendo? Tenho essa fração, que seria esse I daqui, e essa fração de baixo está aqui embaixo. Aí, para fazer uma divisão de frações, eu tenho da matemática, né? Que é, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. No caso, esse raiz de 3, ele sobe, e essa parte de baixo aqui, ela fica embaixo. Porque o inverso de A, disso aqui, o inverso disso aqui, no caso, vou colocar aqui, menos 1, não seria raiz de 3 sobre a I? Foi justamente o que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui é uma multiplicação. Deu para entender? Deu. Positivo. Aí agora falando da conexão Y-Y, como eu tinha falado para vocês, né? Quando a gente está falando dessa conexão Y-Y, a gente sabe, no caso, tem aqui a corrente de linha, que é igual à corrente de fase, e a tensão de linha na conexão Y-Y, no caso, na conexão Y qualquer, é raiz de 3 tensão de fase. Então, para encontrar essa tensão de fase, eu tenho que a tensão de fase vai ser igual à tensão de linha dividido pelo raiz de 3. Como ele deu que a tensão de linha é V, a minha tensão de fase vai ser esse V sobre raiz de 3. Somente que eu encontro aqui. E como ele é YY, ou seja, ele é a mesma composição, a corrente de linha, a corrente de fase, a mesma coisa, eu só vou aqui, no caso, relacionar com... Isso aqui é igual. Com aquele caso lá do transformador ideal. Que é isso aqui. Então, se eu tenho que a tensão de linha no primário é V,
Então, a tensão de linha do secundário vai ser V sobre A, que é o que eu tenho aqui. Certo? A tensão de fase, só vou, no caso, dividir por A. Tanto a tensão de linha quanto a tensão de fase. Pode ver que ele está dividindo por A, tanto a tensão de linha quanto a tensão de fase. E no caso das correntes, é a mesma coisa. Eu tenho o I2, seria no caso a I1, vezes esse A. Se eu tenho que a corrente de linha aqui é igual à corrente de fase, então, quando eu faço a corrente de linha do primário aqui, ou a corrente de fase do primário, multiplicado por A vai me dar a corrente de fase ou a corrente de linha, por ser igual, né? Do secundário. Então, eu tenho que essa corrente de fase, que é a corrente de linha, vai ser igual a esse I que eu tenho no primário, multiplicado por essa relação de espiras. Certo? Então, quando eu faço essa relação de transformação do primário pelo secundário, eu tenho que vai ser somente esse A, porque aqui no caso do primário e do secundário, quem é a tensão do primário? É esse V. E a tensão do secundário é V sobre A. Aí aquela história da matemática, na divisão de frações, vai me dar esse A. Esse aqui vai cortar com esse A vai subir. Entendeu? O A. E aqui na corrente, é a mesma coisa. Professora, quem seria o A mesmo? O A é a relação de espiras. Se ele desse o número de espiras aqui, N1, N2, o A seria esse N1 sobre N2. Certo. Certo? E aqui é a mesma coisa da corrente, né? Estão vendo que é o inverso da tensão. É a mesma coisa. Aqui, no caso, ele está relacionando do primário e aqui do secundário. Mas se fosse, no caso aqui, a corrente de linha do secundário pela corrente de linha do primário, seria A, mesma forma lá. Ok? E aqui agora, Ok. analisando a conexão delta-delta, a gente tem que a tensão de fase, a tensão de linha, no caso, é igual à tensão de fase que eu tenho, e a corrente de linha vai ser igual a raiz de 3 corrente de fase. Ou seja, se eu quero a corrente de fase, é a mesma coisa que falar que é a corrente de linha, vou apagar, é igual a corrente de linha aqui